Rural, e ele me passou detalhes em relação ao falecimento desse cidadão que foi encontrado morto, né? Provavelmente vitimado por um infarto fulminante, como havíamos colocado, repercutido ontem no painel popular, mas não tínhamos dado a identidade desse cidadão, mas trata-se de Odonias de Souza Martins. Ele tinha 80 anos de idade, era pai do Valdir, né? O Valdir é uma figura conhecidíssima, proprietário de uma D20 que sempre vem ao município de Elesbão Veloso, casado com a dona Maria do Carmo, tinha filhos, netos também. O detalhe é que seu Odonias saiu de casa por volta das 7h30 da manhã, foi ao roçado e não mais retornou. De modo que ele foi encontrado depois de uma forte chuva que caiu lá para as bandas lá da Chapadinha, por volta das 17h30, ele foi encontrado já sem vida. Sabe-se que ele era alérgico, né, a maribundos, ele não podia ser picado e estamos presumindo que de repente o seu Adonias pode ter sido picado aí por esses maribundos e vindo a óbito, já que ele era alérgico à picada de maribundos. Ele foi encontrado já sem vida, o corpo velado e sepultado na manhã do último sábado, lá na localidade Escondido. Na verdade, o seu Adonias residia na localidade Escondido e não na Chapadinha, como havíamos colocado ontem aqui no programa, havíamos colocado no programa Painel Popular. Então fica essa perda do seu Odonias de Souza Martins. Eu quero agradecer aí o Cícero do Cabana pelas informações passadas aqui para a produção do Eldorado News. Está acontecendo nessa segunda-feira o pagamento dos beneficiários do Bolsa Família aqui em Elesbão Veloso. Estão recebendo hoje quem tem cartão com final 6. Amanhã recebe quem tem cartão com terminação 7. Na quarta-feira, dia 28, final 8. Na quinta, dia 29 de março, quem tem cartão com terminação 9. Na sexta-feira, será complementado o pagamento para aquelas pessoas que têm cartão do Bolsa Família com final 0. Bolsa Família atende a cerca de 3.500 famílias no município de Elesbão Veloso e injeta mensalmente algo em torno de R$290 mil na economia local. Começou hoje também o pagamento dos aposentados e pensionistas do INSS. Está recebendo hoje quem tem cartão com final 1. Amanhã recebe quem tem cartão com final 2 e por aí vai. Previdência Social atende a mais de 3.000 segurados aqui em Elesbão Veloso. E na próxima quarta-feira, dia 28, o Estado vai começar a pagar os servidores os salários referentes ao mês de março. A expectativa fica por conta de possíveis descontos ou não sobre o salário de professores que encontram-se em greve. Porque ainda é a pergunta que se faz. A greve é legal, mas vamos aguardar se o governo de repente vai descontar os vencimentos desses professores que encontram-se em greve. Vai receber na quarta-feira quem ganha até um salário mínimo. Na quinta-feira vai receber quem ganha um salário mínimo até R$700 e por aí vai até a tabela ser complementada no dia 9 de abril. É o pagamento para quem recebe acima de R$3.500. Os alunos do Colégio Benedito Leal, vez por outra, me manda aqui mensagem de texto. Inclusive eu quero agradecer a Jaciara, né, que é minha aluna aí no Colégio Benedito Portela Leal. E aqui a ouvinte manda: olha, eu estou chateada com você, foi uma das primeiras a pedir música e você não tocou. Eu já falei que a questão de música na programação não é possível a gente atender a todos. E por isso eu estou pensando seriamente de novo em não atender mais mensagem de texto. Atender pelo fixo. Então a gente já disse que não é por mal que a gente não vai tocar música por ouvinte. Você que não se identificou aqui, mandando a mensagem, eu entendo a sua parte. Eu gostaria de saber se o Benedito Portela Leal já está com a aula normal ou ainda está em greve. Jaciara, a greve continua ainda para aqueles professores que são efetivos, viu? O professor seletista, ele está indo à sala de aula normalmente, tá bom, Jaciara? Mas a posição que se tem ainda é de greve, infelizmente, viu? Infelizmente ainda há um posicionamento de greve para os professores efetivos. São 11h41 em Elesbão. E agora vamos repercutir os assuntos do esporte aqui no Eldorado News.
o esporte local em destaque. Os 2 jogos da Copa Cidade no final de semana. Antes, a mensagem aqui do Imperador, né? Tá mandando, se intitulando aqui como Imperador. Ele diz o seguinte: Zé Neto, ontem à tarde o time do Santa Clara jogou um amistoso contra o time de Miguel Alves, onde empatamos em 1-1. O gol do Santa Clara foi de Fernandinho e de Miguel Alves foi do jogador Lavagem, o Édio, né? O Édio Lavagem, que joga aí no Bairro de Fátima. Deve ser ele. Ambos os gols saíram no primeiro tempo da partida. Assina o Imperador. Mas esse Imperador não é aquele Imperador Adriano não, né? Que vai pro Flamengo. Tá doido pra fazer confusão lá no Flamengo. Depois eu vou ligar aqui pra minha ouvinte, que se diz chateada, né? Uma das primeiras a pedir música, enfim. Não é por mal não, querida. Que é que eu vou ganhar e não atender uma música aqui no programa? Copa Cidade, Mototáxi bate o Projovem por 2-0 e junta-se ao Cirino na liderança do Grupo A. Foi ontem. E no sábado, em passeio, com facilidade, o bairro de Fátima aplica goleada de 7-0 sobre o Vila Nova. Atacante Maicon fez 5. A equipe de futebol do bairro de Fátima não encontrou dificuldades para derrotar o Vila Nova na tarde do último sábado no estádio Nogueirão, em partida válida pelo Grupo C, e que abriu a 6ª rodada da competição. A equipe se recuperou da derrota na estreia para Pissarra e aplicou um sonoro 7-0 sobre o Vila Nova, que por sua vez havia vencido em seu primeiro jogo a Rua do Fio por 3-1. Atuando com seus principais atletas, o bairro de Fátima demonstrou que é um time forte e que vai brigar pelo título do campeonato. O grande destaque da partida foi o atacante Maicon, autor de 5 gols que lhe colocaram no topo da artilharia ao lado do baixinho Cássio, do Projovem. O jogador Gabriel, que entrou na partida substituindo o atacante Gardilson, anotou os outros gols. O Vila Nova foi um time irreconhecível e não repetiu a boa atuação da estreia. O bairro de Fátima dominou a partida do começo ao fim. As tentativas do adversário foram facilmente anuladas. A defesa do Vila Nova cometeu vacilos, sobretudo nos 3 primeiros gols, anotados na primeira etapa. No segundo tempo surgiram outros 4 para fechar o elástico placar. Rogério Gomes da Silva apitou a partida, mostrou 2 cartões para atletas do Vila e deixou de assinalar 2 pênaltis, um para cada lado, ambos na segunda etapa. A renda foi superior a R$400. Com a vitória, o bairro de Fátima voltou a sonhar com a classificação. O time volta a campo somente no dia 22 de abril contra a Rua do Fio. Quanto ao Vila Nova, em que pese a derrota, a equipe segue vivo na luta pela classificação e tentará sacramentá-la no próximo jogo, dia 21 de abril, ante a Pissarra. Pois é, em relação aqui aos pênaltis, né, não assinalados pelo Rogério, eu digo logo. No segundo tempo, eu vi lá o árbitro Rogério não assinalar um pênalti favorável ao Vila Nova. O jogador foi visivelmente derrubado dentro da grande área. O Carlão foi derrubado pelo zagueiro Naldinho. E o pênalti a favor do Bairro de Fátima, também no segundo tempo, o lateral Arnaldo também foi derrubado pelo zagueiro do Vila Nova, exatamente o jaqueta de número 3, o Leonardo. Então foram duas penalidades máximas que, na minha concepção, deixaram de ser marcados pelo árbitro Rogério. Agora, a arbitragem é aquilo, amiga, é a interpretação. Ele interpretou como não sendo infração, como não sendo pênalti. Eu vi pênalti. Alguém ou outro, quem estava no estádio, pode ter visto pênalti. O Rogério, na interpretação dele, não foi. E aí tudo bem. Bairro de Fátima 7, Vila Nova 0, motivo Copa Cidade, primeira fase, Grupo B, estádio Nogueirão, sábado passado, arbitragem de Rogério Gomes da Silva, seus assistentes Celso Alves dos Santos e Ariosto Lopes. A renda somou R$409 para 224 pagantes. Cartão amarelo para Carlão do Vila Nova e vermelho para Diego, jogador do Vila Nova. Expulsão por indisciplina, após ser substituído na partida. Clara a expulsão do Diego, né? Ato indisciplinado, ele foi substituído, aí foi para o banco de reserva, tirou a camisa, é claro, o regulamento, acertada a expulsão do jogador. Os gols: Maicon a 1 minuto no primeiro tempo, 1-0, logo a 1 minuto, Maicon 1-0,
para o bairro de Fátima. Maicon de novo aos 10 do primeiro tempo, 2-0. Ele de novo, Maicon, aos 20 do primeiro tempo, 3-0. Gabriel aos 3 minutos do segundo tempo, 4-0 bairro de Fátima. De novo Gabriel, aos 17 do segundo tempo. Aliás, um golaço, viu? Esse do Gabriel, esse segundo gol dele na partida, o quinto do bairro de Fátima, um golaço, 5-0. Maicon aos 35 do segundo tempo, 6-0 bairro de Fátima. E ele de novo, Maicon, aos 40 do segundo tempo, 7-0. 7-0 do bairro de Fátima para cima do Vila Nova, lá do Tabuleiro Grande. O bairro de Fátima venceu com Josimar, Paulinho, Naldinho, depois Romário, Arnoldo e Arnaldo, Quinim, depois Nivaldo, Rafael Malta, depois João Victor, Édio Lavagem e Piau, depois Silvestre, Gardilson, depois Gabriel e Maicon, treinador Demi Absolon. Vila Nova derrotado com Albertino, Antônio Lopes, depois Cícero, Leonardo, Lucídio e Zé Borges, depois Edivan, Marcão, depois Pompeu, Zé Neto, depois Jairzinho, Lourinho e Pimenta, Carlão e Diego, depois Márcio, treinador, meu amigo Dunga. Então tá aí, bairro de Fátima 7, Vila Nova 0, a história do jogo da Copa Cidade no sábado passado. Uma boa partida de futebol, o bairro de Fátima se impôs e mostrou que é um time forte agora, viu? Aquela primeira partida contra a Pissarra, o bairro de Fátima jogou incompleto, não jogou sem os seus principais atletas. Esse Maicon não jogou, é um bom jogador. O Piau também, que é um bom jogador de futebol, também não havia jogado. O próprio Édio Lavage, que é um jogador de armação, não jogou pelo bairro de Fátima. Rafael também não havia jogado. Enfim, o bairro de Fátima jogou fragmentado. Essa é que é a grande verdade contra o time da Pissarra. A Pissarra que se aproveitou daquela ocasião e soube somar os 3 pontos. E é bom que se diga, a Pissarra tem também um bom time de futebol. Tanto é que tem jogadores diferenciados, assim como o bairro de Fátima tem esse Maicon aí que fez a festa em cima da defesa do Vila Nova, que foi infantil também. A Pissarra também tem bons jogadores, exemplo Edu, que marcou os 3 gols da vitória naquela ocasião contra o time do bairro de Fátima. Então tá aí a história, bairro de Fátima 7, Vila Nova 0, mais um placar elástico, mas o placar deixa claro que o Vila Nova, apesar do revés, é um time que ainda dá para brigar pela classificação, até porque venceu naquela primeira partida contra a equipe da Rodofio. E é bom que se diga que esse aqui é o grupo de 4, hein? Esse aqui é o grupo de 4 equipes, é o grupo C, Pissarra, bairro de Fátima, Vila Nova e Rodofio. Vai ser uma briga boa, vai ser uma briga boa, em que pese aí saber que a Pissarra, o bairro de Fátima e o Vila Nova vão aí bem na foto, tem 3 pontos até agora, e a Rodofio vai ter que se desdobrar ao máximo se quiser sonhar com classificação à próxima fase, até porque daqui só saem 2 classificados, é grupo de 4. Ontem no painel popular os senhores acompanharam as entrevistas desse jogo, bairro de Fátima 7-0 em cima do Vila Nova do Tabuleiro Grande. E ontem o Mototáxi não deu mole e ganhou do Projovem por 2-0. Não fui ao estádio Nogueirão, você deve ter sentido a minha falta lá, mas também, amigo, começa aqui a jornada na FM Eldorado 6 horas da manhã, saio 2 horas da tarde, ainda para tomar banho, para almoçar, cansadérrimo, amigo. E lá esteve o Cícero Loyola e o Carequinha fazendo a cobertura. Só não tem entrevistas desse jogo. Eu quero agradecer aqui de pronto o Carequinha e o Cícero Loyola pela contribuição. Mototáxi bate o Projovem por 2-0 e junta-se ao Cirino na liderança do grupo A. Pois é, o Mototáxi demonstrou sua força e favoritismo na Copa Cidade, derrotou por 2-0 o Projovem na tarde de ontem, partida válida pela primeira fase do torneio municipal, com gols anotados por Juninho e Negão, ambos na primeira etapa de jogo. Foi um bom jogo em que a torcida compareceu em peso, proporcionando até aqui a melhor renda e público do campeonato. Com o resultado, o Mototáxi chegou aos 6 pontos e agora divide a liderança do grupo A com o Real Cirino. O Projovem soma 3 pontos, fruto da vitória por 11-2 ante o Los Tigres na estreia. O time voltará a campo somente no dia 28 de abril. É uma longa folga, viu, meu amigo? Mais de um mês aí de folga o Projovem vai ter. O time voltará a campo somente no dia 28 de abril contra o Guarani.
Já o Mototáxi tem compromisso no dia 14 de abril, diante o Real Cirino. Esse jogo eu não perco por nada, viu, meu amigo? Esse jogo vai dar o que falar. Vai ser um dos bons jogos da Copa Cidade, esse Real Cirino e Mototáxi. Carlos Alberto dos Santos, o Pelé, apitou o jogo. A ficha técnica Pro Jovem 0, Mototáxi 2, só a crescer aqui um comentário em cima do que foi lances da partida, porque ontem à noite ainda eu tive acesso aos vídeos, né, do jogo, e precisam trabalhar a cabeça desse rapaz aqui, ó, do zagueirão, bom zagueiro, por sinal eu vi ele jogando contra o time do Los Tigres, esse camisa 4 do Pro Jovem, Vander Cleiton, o Vander, né, é jovem ainda, e Antônio Alves dos Reis Alegrinho, você, na condição de treinador, que sabe de futebol, precisa trabalhar a cabeça desse rapaz, porque ele foi violento, viu? Ele foi muito violento ontem no lance, eu vi, as imagens não deixam mentir. Ele pisou lá no jogador, no Jorge Pesado. Foi um pisão assim maldoso. Vendo os lances da partida, eu vi que o Vander Cleiton estava assim meio que com a cabeça a mil, estava perdido, nervoso no jogo. Não sei se pelo placar, enfim, mas estava uma entrada maldosa, viu? Um pisão, é clara a imagem lá. Fica bem clara a imagem. Se você quiser entrar, inclusive os vídeos já estão aí para você conferir. Então precisa trabalhar a cabeça desse menino, é um jovem ainda, e dizer que não é por ali, porque começa jovem e aí vai acenando com a violência. E eu não quero que ele seja um Pepe da vida, aquele zagueirão lá do Barcelona, né? Acho que ele está no Barcelona, Pepe, que é alagoano, naturalizado português, é um dos jogadores mais violentos que eu conheço no futebol mundial. É aquele Pepe. E eu não quero que o Vander, que é lá de Valência, inclusive, seja um Pepe. Que é um bom jogador, ele é. Um zagueiro bom, tem porte físico, tem cacuete de jogador. Agora, a entrada dele ontem foi violenta, pra cima do Jorge Pesado. Inclusive, hoje de manhã, eu já vi as marcas da chuteira do Vander na coxa do Jorge Pesado. Me mostrou lá a marca da violência. E acho que o Pelé passou despercebido desse lance aí, né? Ele passou despercebido nesse lance que o Vander entrou violentamente no jogador Jorge Pesado. Trabalha a cabeça do jovem aí, viu, meu amigo Alegrinho? Pro Jovem 0, Mototáxi 2. Motivo, Copa Cidade, primeira fase, Grupo A. Estádio Enéas Nogueira, Nogueirão, ontem à tarde. Carlos Alberto dos Santos, o Pelé, apitou e teve como assistentes Lindomar Soares e Edson Pereira da Silva. A renda somou R$ 632, a melhor renda do campeonato, para 316 pagantes. Cartões amarelos para Joãozinho, Vitinho e Josimar, do Mototáxi. Vander e Zezé, do Pro Jovem. Cartões vermelhos para Anselmo e Pepe, ambos do Mototáxi. Os gols: Juninho aos 12 do primeiro tempo, 1-0 Mototáxi. E Negão aos 35 minutos do primeiro tempo, 2-0 Mototáxi. Pro Jovem de Eduardo, Laílson, Messias, Vander Cleiton, né, aqui o Vander, e Cardilan, Jean, Marcos, Tainan e Zezé. Daniel e Cássio, técnico Antônio Alves dos Reis, o Alegrinho. Mototáxi venceu com Pepe, Anselmo, Cielso, Eri Machado e Zezinho. Zé Moraes, Joãozinho, depois Jorge Pesado, Josimar e Vitinho, Negão, depois Jailson e Juninho, treinador Elielton. Copa Cidade vai prosseguir no próximo final de semana, mais 2 jogos. Sábado, dia 31 de março, está previsto o Comercial em Santa Clara. Santa Clara que está se preparando aí, né? Aproveitando a folga e jogando. Jogou ontem, empatou com o Miguel Alves em 1-1. Comercial em Santa Clara, 15h45, e no domingo, Guarani e Los Tigres. Eu quero passar a mensagem aqui para Los Tigres, que apesar das 2 goleadas que ele sofreu, não pode jogar toalha, que tem chance de classificação ainda. Não vamos proporcionar WO. Peço aí ao querido Naelson que não deixe proporcionar WO nesse campeonato. Tá um campeonato tão bom, rapaz. O campeonato tá beleza, tá organizado, não tem ninguém dando trabalho até agora. E eu não quero ver a Copa Cidade manchada com WO. Então o Guarani vem de derrota. O Los Tigres vem de derrotas. 2 derrotas no campeonato. E o Guarani também vem de derrotas no campeonato. 2 derrotas da competição. O Los Tigres também. Então vai ser um embate interessante para efeito de classificação à próxima fase. Então nada de jogar toalha.
Eu peço aí o Valdivino, inclusive como figura experiente desse time do Los Tigres, que deu energia aí nessa moçada, porque tem chance de classificação ainda, apesar das 2 derrotas. O Los Tigres tem chance, o Guarani tem chance. Estão brigando aqui pela vaga. Muito embora ela no momento seja mais clara aqui para o Real Cirino e o Mototáxi, que estão liderando o grupo. Mas ainda tem uma chance, existe uma luz no fim do túnel. O próprio Projovem, depois da derrota de ontem, também passa a brigar por essa segunda vaga. Assim como o Los Tigres e o Guarani. Então domingo tem Los Tigres e Guarani. E a pergunta que se faz é: o Los Tigres vai a campo depois dessas 2 derrotas? Será se o Los Tigres já jogou a toalha? Essa é a pergunta, vamos aguardar. Espero que o Los Tigres cumpra com o dever de cumprir a tabela do campeonato. Até porque lembro muito bem que nas reuniões o pessoal da comissão chamou o Naels para uma conversa reservada e pediu para ele não desistir do campeonato. Isso foi dito lá, e eu espero que ele cumpra com esse papel. O Valdivino vai querer falar aqui, né, Valdivino? Olá, Valdivino, boa tarde. Aqui pra rádio mesmo. Sim, fica à vontade. Tá bom. Vai ligar no fixo, tá bom, ligue aí. Vou aguardar o contato do Valdivino Alves. Ele vai ligar aqui para bater um papo conosco, né, para dar o posicionamento dele. Valdivino, é você? Só um instante. Fale, Valdivino. Bom dia, Zé Neto, bom dia, ouvido Bom dia. da FM. Não, Zé Neto, o nosso Tigre não vai jogar toalha, não. Não, né? Tá certo. E eu vou aplaudir, todo mundo vai aplaudir essa atitude, viu? Com certeza, rapaz. Eu entrei como jogador, mas no fundo agora eu já estou participando assim, como o Nelson vai fazer um treinamento em Fortaleza, na loja Gravelli, que vai abrir ela do Veloso. Sei. E eu, mas o Potinha que vai assumir a direção do time. E vou ter certeza que os 2 jogos que o nosso Tigre tem... Vai cumprir. Vamos cumprir sim, vamos bagunçar o campeonato, não, jamais. É bonito essa atitude, rapaz, viu, vamos perder Valdivino? até de 15, mas nós saímos cabeça erguida, sem bater em ninguém, cabeça erguida, com certeza a gente vai fazer bonito no campeonato. Embora não faça resultado para classificar, tudo, mas não importa. O que importa é que nós vamos fazer bonito o campeonato. Nessa parte aí a gente pode ficar certeza da direção que nós vamos fazer um campeonato elegante, sem esse tipo de coisa. Tá certo, Valdivino. Zé Neto. Oi. E eu mandei um recado para os jogadores que estão nos times grandes, no banco de reserva. No próximo ano, nosso time vai botar um time Altura. de casa. Altura, né? Um time à altura. Jogador de casa. Não diga jogador de fora, não. Vai ganhar dinheiro e sair ganhando. Essa colocação. Né? Faz. Jogador bom, rapaz. Tem muita gente boa aí esquentando banco. Tem. É verdade. E o nosso time aí, quem for jogador bom, é titular absoluto e vai aparecer na competição. O importante é isso. É você que está começando a carreira agora, aparecer para os demais times. Não é isso? Tá certo, Valdivino. Um abraço. Um abraço, a gente vai cumprir os 2 jogos. Tá bom. Domingo, 2 da tarde nós estamos lá, 2h30 da tarde. Tá bom, negão. Um abraço. Certo. Tá Valeu, aí, Neto. duro. Abraço, Valeu, Valdivino. Isso é bonito de se ouvir, viu? Isso é bom de ouvir da parte do Valdivino. Jogador experiente aqui do futebol local, dando conta que o Los Tigres não vai jogar toalha e vai a campo. Tem que ser assim. E eu vou aplaudir essa atitude aí do Los Tigres, a pessoa do Valdivino se comprometendo a levar o time a campo para jogar contra o Guarani. Bom, estamos encerrando mais uma edição do Eldorado News. Produção, redação de notícias, apresentação e coordenação, José Neto. Realização, Departamento de Rádio Jornalismo da FM Eldorado. Tenham todos uma boa tarde, estamos de meio-dia pontualmente até amanhã. Inclusive, nessa semana ainda, os senhores vão ter aqui um balanço da Copa Cidade. Já temos aí 12 jogos realizados até agora e já está na hora de apresentarmos aqui números do campeonato. Boa tarde, até amanhã.